Muito boa tarde, meu nome é Pedro Engler, sou o CEO do Infomoney e estamos hoje no ar novamente com o programa Ganhe Mais. Peço licença à nossa programação de trade para falar um pouquinho sobre investimentos, uma coisa tão importante na vida de todos, mas que às vezes a gente releva e deixa para segundo plano. Então a ideia do nosso programa é sempre trazer dúvidas dos investidores sobre como investir melhor, falar um pouco de planejamento financeiro, a importância de começar isso desde cedo, e eu tenho sempre um convidado aqui comigo, um especialista em investimentos, para poder ajudar as pessoas e tirar as dúvidas que elas têm sobre esses assuntos. Hoje, com muito orgulho, eu trago aqui o André Albo. O André Albo é um planejador financeiro, uma pessoa que tem a certificação CFP, que talvez seja a certificação máxima hoje de planejamento financeiro no Brasil, é um selo até internacional. E o André Albo ele é sócio da Alta Vista Investimentos, um importante escritório de investimentos que tem sede aqui em São Paulo, mas atende clientes no Brasil inteiro. Ele já está há mais de 15 anos nessa profissão, ajudando as pessoas a tirar suas dúvidas do dia a dia e auxiliando no processo de alocação. Então, é um prazer ter o Albo aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho e ajudar as pessoas com a sua vida financeira. Bacana. Obrigado, Pedro. Obrigado pela apresentação. Espero que a gente possa ter uma boa conversa hoje e ajudar um pouquinho as pessoas a investir melhor e conhecer um pouquinho mais sobre investimentos, produtos e cenário econômico. Legal. Pô, já entrando aqui no assunto e aproveitando essa semana bastante atribulada, bastante nervosa e até que seguindo, né, os últimos meses que a gente tem tido mudanças expressivas no cenário do Brasil em relação à economia e esse cenário está refletindo na questão de investimentos, porque altera a taxa, altera custo de crédito, eu acredito, altera perspectivas às vezes até em relação aos empregos das pessoas. Eu entendo que cada vez mais a gente tem um planejamento financeiro bacana e bem feito, é importante para nos garantir mais tranquilidade e poder fazer com que os nossos esforços conquistados ao longo do nosso trabalho possam ser melhores aproveitados. E aí eu já queria aproveitar, Albo, para que tu primeiro contasse um pouquinho o que está acontecendo mais recentemente com a questão de juros e tudo mais. Qual é um pouco da perspectiva, o que os analistas estão vendo em relação a isso e como é que as pessoas elas podem aproveitar esse momento para investir com mais inteligência? Certo, Pedro. Bom, na realidade o que a gente tem visto foi um aumento de volatilidade, tanto nas taxas de juros, né, devido à questão da deterioração da situação econômica brasileira. Então a gente vem para um ano aí que promete um crescimento baixo, uma recessão, né, aliás, na faixa de um crescimento negativo de 1,5% a 2%, alguns analistas divergindo nesse sentido, mas o certo é que a gente deve ter um ano já de recessão. Com isso a gente tem aumento de juros, né, a gente tem hoje a reunião do Copom podendo elevar mais em meio ponto percentual a taxa Selic, né, a gente pode chegar aí a 14,25%, hoje 13,75%, e também com a deterioração dos índices de inflação, a gente projetando aí uma inflação para 2015 na ordem de 9,5%. E o que isso impacta no investimento das pessoas, no dia a dia das pessoas? Os produtos de investimento eles seguem muito essas taxas, tanto a taxa Selic, taxa de inflação. Então, por isso é muito importante as pessoas avaliarem um pouco o cenário que a gente vive atualmente e projetando os próximos meses, os próximos anos. É por isso que é sempre importante a gente comparar os investimentos e entender qual é o investimento mais propício para aquele perfil e para aquele cenário. Legal. E entrando já um pouco nesse ponto de investimentos, como é que as pessoas podem usar a questão do planejamento financeiro e até dos planejadores financeiros, de pessoas como tu, para conseguir ganhar mais e aproveitar esses cenários? Acho que a alta de juros ela é uma oportunidade. Obviamente tem que cuidar com a inflação, porque o que interessa não é o juro nominal, né? Não é os 14% que a pessoa pode estar ganhando, e sim o quanto que realmente ela pode estar ganhando descontado da inflação. Então com inflação de 9%, juro
juro de 14 tem um ganho real de 5. E aí talvez tenha algumas questões bem importantes no Brasil, já abordei no programa anterior, principalmente a questão da poupança, que é um investimento que as pessoas fazem, 20 milhões de pessoas investem dinheiro na poupança e está pagando, se eu não me engano, alguma coisa ao redor de 7%. Exatamente. Então como é que as pessoas podem usar a questão do planejamento financeiro, do planejador financeiro, para poder aproveitar essas oportunidades que surgem nesses momentos de mais volatilidade? Bom, o planejador financeiro, o papel dele para o investidor é aquela pessoa que vai ficar avaliando o cenário, né, e face a esse cenário, entendendo o perfil do investidor, fazendo as sugestões mais adequadas para aquele tipo de perfil. E o papel do planejador financeiro, eu julgo hoje em dia muito importante, dado que o mercado, de forma geral, o mercado financeiro, os produtos de investimento, eles se sofisticaram muito nos últimos anos. Até 10, 15 anos atrás a gente tinha apenas poupança, CDB, títulos públicos, poucas alternativas ao investidor. Hoje em dia, né, o mercado ele apresentou outras alternativas, alguns ativos com isenção de impostos, a gente tem a figura do FGC, que também veio a proteger aí o investidor. Então o planejador financeiro é o profissional capacitado a ajudar o cliente, a ajudar o investidor na hora de decidir qual é o melhor caminho a seguir. A gente costuma comparar de forma bastante resumida, até para uma analogia para o grande público, é um médico pessoal do cliente, né? É aquele médico focado nas finanças, né? que indica os tratamentos mais adequados para as necessidades das pessoas. Faz um diagnóstico, entende o paciente e aí sugere... Recomenda o tratamento. Legal. Pô, eu tenho recomendo aí. Quem não tem, acho que vale a pena ter. Faz muita diferença. Entrando já, eu tenho uma coisa que eu quero fazer sempre no programa. Acho que existe um grande desconhecimento no Brasil sobre o assunto ligado a finanças. As pessoas dinheiro no Brasil é um pouco tabu, né? Ninguém fala quanto é que ganha, quanto é que deve, como é que comprou, como é que não comprou. Então acaba que as pessoas não trocam experiências e vão tentar tomar as decisões, às vezes sozinhas, com pouco embasamento. E aí acabam que a gente enxerga vários erros acontecendo. Então eu queria sempre abordar aqui, com a tua experiência, com os clientes que tu atende, quais são as coisas que tu mais enxerga, assim, 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao decidir a sua vida financeira, os seus investimentos? Bom, o primeiro erro que eu considero o mais claro, o mais flagrante dos investidores de forma geral é a concentração dos seus investimentos. Muitas vezes as pessoas acabam investindo em poucos ativos, muitas vezes não rentáveis, às vezes ativos caros com altas taxas de administração, altos custos, e elas, por próprio desconhecimento dos produtos disponíveis, elas acabam concentrando em poucos produtos. Por exemplo, você mencionou a questão da poupança, né? 20 milhões de pessoas investem em poupança. A grande maioria delas só investe em poupança, não diversifica os seus investimentos em alternativas com liquidez mais restrita, com melhores taxas, né? Então isso acaba prejudicando o desempenho geral da carteira no longo prazo. Tá? O segundo erro que eu considero também, as pessoas elas não comparam os seus investimentos. Até também por não conversarem com outros amigos, parentes, conhecidos e tudo mais, elas não sabem no que as outras pessoas investem e não existe essa troca de experiências, o que foi bem sucedido para um, o que foi mal sucedido para outro. Então, elas acabam muitas vezes deixando isso na mão do gerente do banco, terceirizando a decisão para o gerente do banco. E o gerente do banco, muitas vezes, ele acaba enviesando essa decisão, colocando o cliente em produtos que muitas vezes fazem parte da sua grade de metas, né? Isso acaba prejudicando o cliente, dado que ele não assume as rédeas da sua carteira, né? Então, esse é um erro que eu considero muito, muito importante. E o terceiro erro também é uma visão, muitas vezes, de curto prazo sobre os investimentos. O brasileiro, de forma geral, ele é acostumado a olhar sempre o mês a mês de cada produto, de cada investimento que ele tem. Ele muitas vezes não olha o médio e longo prazo, não compara um investimento, por exemplo, quanto aquele produto deu nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses, está acima do CDI, não está. Então, muitas vezes o mês a mês ele acaba prejudicando a decisão e ele acaba
trazendo isso para produtos mais conservadores, produtos que muitas vezes não remunerariam tanto quanto um outro que ele possa olhar com um horizonte de tempo maior. Legal, então fazendo um resumo aqui, fuja da poupança, não faz sentido nenhum, ou não seria tão agressivo assim? Olha, para o mercado que a gente tem hoje, para esse cenário atual de alta de juros, com o CDI beirando aí os 14% ao ano, não faz sentido você investir num ativo que te dá 6,5%, 7% ao ano. Né? A grande vantagem desse CDI mais alto é você poder alocar em produtos que te remunerem o CDI, a um percentual do CDI. Isso é o que a gente chama de taxas pós-fixadas. Então, essa é uma sugestão que eu considero importante, você fugir atualmente da poupança, porque ela é um título pré-fixado. Ela, independente da economia estar apresentando juros maiores ou menores, ela vai te pagar lá os 7% ao ano. O CDI, você vai ter, a taxa pós-fixada, você vai ter esse atrelamento da sua remuneração ao CDI. Dado que a gente tem um CDI em elevação, pelo menos a curto prazo, a gente não tem perspectiva de queda da taxa de juros, faz muito mais sentido você investir nesse tipo de ativo. Vou aproveitar essa tua resposta, pegar um gancho que tem uma pergunta já. Nessa cabeça, então, pré-fixado não é a solução para esse momento, o pós-fixado seria uma alternativa melhor para acompanhar o que vai acontecer com o mercado, é isso? Para esse cenário, sim. Né? É claro que daqui a pouco a gente pode ter uma mudança de cenário, a economia retoma o seu crescimento, os juros começam a entrar numa trajetória de queda mais para frente, aí talvez o pré-fixado comece a fazer sentido. Hoje em dia, com a taxa de juros em elevação, eu julgo muito mais interessante a parte pós-fixada. Então, fazendo um resumo do pré e do pós, acho que para ficar claro para todos, quando a gente acha que o cenário futuro vai ser melhor que o cenário presente, trabalhar com pré é uma alternativa bacana. Sim. Então, se eu acho que os juros no futuro vão ser mais baratos, vão ser menores do que são hoje, e eu vou me posicionar agora, vou travar essa taxa mais alta e vou me beneficiar desse movimento. Se eu não sei o que vai acontecer, se eu acho que pode subir, ou se eu acho que se tem um cenário de instabilidade, talvez eu acompanhar esse cenário de acordo com a variação que ele vai fazer, seja uma alternativa mais prudente, necessariamente não a mais rentável, mas a mais prudente. Exatamente. Você se protege contra uma eventual piora no cenário da economia, que isso vai acabar refletindo em taxas de juros mais elevadas ali na frente. Legal. Eu vou no segundo ponto que tu colocou, que é a importância de comparar, né? De comparar os investimentos, mas necessariamente a atitude de comparar, as pessoas entendem que precisam comparar, até porque as pessoas têm o hábito de comparar na sua vida. A pessoa compara o preço do shampoo, o preço do sabão em pó, o preço da gasolina, o preço do carro que ela vai comprar. Da passagem aérea, do seguro do carro, mas necessariamente ela não compara a questão dos seus investimentos. Eu entendo que eu quero investir num CDB, mas eu não comparo os CDBs comuns, né, ou parecidos para eu poder fazer a escolha. Mas muitas pessoas elas devolvem essa argumentação, mas como é possível comparar? Porque eu não tenho acesso a CDBs. Como é que isso funciona na prática? Bom, hoje é que o brasileiro, de forma geral, ele foi acostumado a investir diretamente no banco. Né? A gente percebe uma tendência mundial que as pessoas elas não querem mais investir em bancos. Dado que os bancos eles têm muitas vezes uma plataforma fechada, você não consegue comparar ativos com outras instituições. Então, no mundo inteiro, são muito comuns as plataformas abertas de investimento. Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem algumas. Aí você consegue comparar que o CDB do banco número 1 está pagando mais do que o CDB do banco número 2. Dado que a gente tem um risco muito semelhante entre os dois ativos, em função da figura do FGC, né, que protege até R$250 mil o valor investido em CDBs, por exemplo. FGC é Fundo Garantidor de Crédito, que foi uma instituição criada para proteger o mercado bancário. Então, quem tem aplicações e, porventura, aquele banco, ele enfim, sofre um quebre, o FGC garante as aplicações das pessoas. Né? É uma espécie de seguro feito entre os bancos para garantir a segurança do investidor. Né? Legal. Bacana. Então, entrando já na terceira linha aqui de assunto que eu listei, eu queria fazer uma coisa muito prática aqui, Albo. A gente tem 7 ou 8 investimentos, ou tipos de investimentos são os mais comuns hoje para o brasileiro.
e eu queria que tu comentasse cada um deles, entendendo se vale a pena alocar naquele ativo, ou como é que a gente faz para escolher aquele ativo, ou a que tipo de perfil aquele ativo se adequa, né? Então eu vou começar com quem já falou um pouco, talvez fique um pouco repetitivo, mas poupança. Se está na poupança, o que a pessoa deve fazer? Hoje em dia, talvez a única vantagem que a poupança apresente, tá, seja a questão da liquidez, né? Você tem liquidez imediata para esse seu ativo, talvez uma reserva de emergência e tal. Mas para valores de longo prazo, aquele cliente, aquele investidor que está guardando dinheiro para o futuro, querendo formar patrimônio, né, enfim, uma aposentadoria. A partir de quando não faria sentido, por exemplo? Eu diria que a partir de 6 meses já não faz mais nenhum sentido você guardar dinheiro na poupança, à medida que você tem produtos muito mais atrativos em termos de taxa e tão protegidos, tão seguros quanto. Legal. Tá? Então, muitas vezes, essa questão da liquidez ela é julgada como muito importante pelo investidor. Mas, se a gente for fazer uma análise fria da necessidade, de quanto aquele investidor precisa para um fundo de emergência, por exemplo, ele vai ver que não faz sentido ele manter tanto dinheiro assim na poupança. Então, para valores que você vai guardar para sua aposentadoria, para a educação dos filhos, para a compra de um imóvel, ou seja, com um horizonte de tempo maior do que 6 meses, não faz sentido hoje você manter dinheiro em poupança. Legal. Título de capitalização. É engraçado que isso ainda continue aparecendo como investimento, né? Mas é um produto hoje muito vendido pelos bancos, que ele se assemelha a um bilhete de loteria, né? Que você compra e você pode ser sorteado, você recebe parte do dinheiro que você pagou. Assim, eu não classifico esse produto como produto de investimento, dado que você jamais vai ter um valor maior do que você colocou. A não ser que você seja sorteado, mas são poucas pessoas que conseguem. Eu nem classifico como investimento. Quer investir, escolhe um bom produto. Quer concorrer produtos, vai na loto lá. Exatamente. Até a poupança é melhor do que o título de capitalização. Então realmente não deve ser nada bom. Na hora de decidir um fundo, como é que a pessoa, o que ela tem que fazer, como é que se faz uma escolha de um fundo bacana? Eu classifico os fundos em 4 grandes grupos aí. Tá? O primeiro grupo seria os fundos DI, aqueles fundos de liquidez imediata que você tem, enfim, o fundo vai comprar títulos do Tesouro pós-fixados, na sua grande maioria. Esse tipo de fundo, você tem que cuidar o seguinte: taxa de administração, ela não pode ser superior a 0,5% ao ano, 0,5% ao ano. Por quê? A partir disso, fica um fundo caro, ele não vai entregar rentabilidade. Esse fundo, o fundo referenciado DI, ele tem que entregar aí na faixa de 100% do CDI, no mínimo. Tá? O segundo grupo seriam os fundos de renda fixa, que ele pode comprar títulos públicos, pode comprar títulos privados, CDBs, por exemplo. Fundo de renda fixa você tem aí até uma rentabilidade um pouquinho maior, que ele pode chegar, dependendo do risco que corre, mas eu ficaria muito de olho também na taxa de administração, no máximo 1% ao ano, nos fundos de renda fixa tradicionais. Tá? Depois a gente tem os fundos multimercados, que são aqueles fundos mistos, que podem investir em diferentes mercados, podem comprar ações, podem comprar câmbio, podem, enfim, moedas, commodities, enfim, como o próprio nome já diz, ele pode investir em diferentes mercados. Então, dentro dessa linha, eu acho que os fundos multimercados você pode pagar no máximo 2% de taxa de administração, no mínimo 1%, então ficaria nessa faixa aí. E, obviamente que você tem que comparar também a questão do risco, a questão da liquidez que esse fundo tem. Tá? E por último, os fundos de ações, os bons fundos de ações que apresentam retornos superiores ao Ibovespa, ao IBX, que são os índices mais comuns aí de referência no mercado brasileiro, são fundos que cobram aí a partir de 2% de taxa de administração. Então, é importante você também comparar, além do custo da taxa de administração, como é que esse fundo está em relação ao seu benchmark, né, ao seu índice de referência, seja ele o CDI, seja ele o Ibovespa, enfim, e também em relação aos seus pares, né, em relação à indústria. Né. Esse fundo
multimercado, por exemplo, ele rende mais do que o seu benchmark? Como é que ele está em relação aos seus pares? Então, de novo, a questão da comparação é muito importante para você ver como escolher o ativo mais interessante e mais propício para o seu perfil. Legal, quem quiser comparar no InfoMoney tem um campo da comparação de fundos, dá para escolher e analisar como é que está o seu fundo em relação a fundos semelhantes. Então eu recomendo que quem não fez isso, e pouca gente sabe, a taxa de administração é o valor que se paga efetivamente pelo produto, pelo fundo. E muito pouca gente sabe quanto é que elas estão pagando. Em geral, quando a pessoa não sabe, é que ela está pagando caro. Então tem que acho que é um ponto de atenção. Normalmente, Pedro, quando o fundo ele não apresenta uma boa performance, ou quando um fundo de renda fixa, por exemplo, quando ele roda abaixo do CDI, ou seja, ele rende menos do que o seu benchmark, tem algum problema. Ou a gestão é ruim, ou, na maior parte das vezes, a taxa de administração é cara. Legal, bacana. Indo para títulos públicos, cada vez mais é um investimento comum aos brasileiros, tem cada vez mais pessoas interessadas. Eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui na questão de curto e médio prazo. Qual seria o título público? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que tu indica de título público para quem quer investir para curto e médio prazo? Qual título seria esse? No atual cenário, tá, considerando um cenário de inflação alta, baixo crescimento e juros altos, as principais recomendações aí em títulos públicos são os pós-fixados, tá, ou seja, as LFTs ou o Tesouro Selic, no novo nome, na nova denominação. Essa você tem 100% da remuneração da taxa Selic, então se a taxa Selic sobe, a sua remuneração sobe automaticamente. Tá? Se a taxa Selic cai, você vai receber um pouco menos. Tá? Então essa seria uma alternativa interessante para quem quer acompanhar a alta de juros. Mas para quem quer investir a longo prazo, talvez as NTNBs ou as Tesouro com juros semestrais, eles têm vencimentos mais longos, 2020, 2035. Esses títulos são adequados para quem visa investimento a longo prazo, dado que ele corrige a inflação do período, ou seja, se a inflação continuar subindo em níveis acelerados nos próximos anos, se mantém o poder de compra, e mais um prêmio de juros que as NTNBs normalmente pagam. Atualmente, as mais longas aí pagando na faixa de 6,5%, quase 6,8% ao ano, o que é uma taxa talvez não vista em nenhum lugar do mundo hoje em dia. Quer dizer que a pessoa garante 6,5% acima da inflação. 6,5% real, né, ao longo desse tempo todo em que ela se mantiver... Só tem que tirar o imposto de renda desse... Exatamente. Que é 15%. Depois de 2 anos cai a 15%. Legal, começa a 22% até 15%. Exatamente. Legal. Entrando já num produto que também é bastante comum e dois que estão virando febre no Brasil, CDBs, LCI e LCA. O que tu tem a dizer? Como é que se escolhe esse produto? Enfim. O CDB ele é um produto bastante popular no Brasil. Enfim, os grandes bancos eles vendem bastante esse tipo de produto. As pessoas investem com bastante frequência. É muito comum ver os investidores com esse ativo em carteira. É um ativo, na maior parte das vezes, pós-fixado. Então, é importante aí você conseguir uma boa taxa com a instituição com a qual você trabalha. Um CDB que eu considero interessante, enfim, quanto mais próximo dos 100% do CDI, melhor, para uma liquidez curta. E você tem aí produtos com taxas bem superiores, na faixa de 110%, 115%, 120% do CDI, se você estiver disposto a abrir mão da liquidez imediata. Então, é comum a gente verificar hoje CDBs no mercado pagando 120% do CDI com uma carência de 2 anos. Né? Então, se o CDI hoje na faixa dos 13,5%, 14% ao ano, você ganha 120% sobre esse valor. Ou seja, na faixa dos 16% ao ano, bruto, né? E você pagaria imposto somente no resgate, no vencimento dos CDBs. Então, o CDB ele tem vários tipos. Aí você tem os CDBs mais curtos, de liquidez diária, você tem aqueles mais longos.
tudo é uma questão de planejamento. Se o investidor está disposto a abrir mão de liquidez, se ele não precisar desse dinheiro para o curto prazo, ele puder deixar investido por mais tempo, o CDB hoje talvez seja uma alternativa bastante interessante, dado que a gente tem taxas atrativas. Aí. Até melhor que a LCI, porque a gente tem uma pergunta aqui do Batistone, se CDBs, mesmo com IR no longo prazo, é uma alternativa melhor do que uma LCI que ele está posicionado hoje. Depende, obviamente, a gente tem que fazer a avaliação de cada taxa, quanto que ele ganha no CDB, quanto que ele ganharia na LCI ou na LCA. O CDB, depois de 2 anos, a alíquota do imposto de renda cai a 15%, e você tem hoje no mercado CDBs pagando mais do que a LCI e a LCA, mesmo que essas sejam isentas. Perfeito. Tá? Então, o LCI e a LCA vai ter a sua taxa já líquida, o CDB tem a taxa bruta e a gente tem que fazer o cálculo da alíquota do imposto. Né? O Charles, o nosso convidado da semana passada, falou muito sobre a questão de liquidez e conseguir jogar esse prazo. Então, quanto mais, se a pessoa sabe que não vai precisar de uma parte do seu dinheiro por um período de 2 anos, 3 anos, vale a pena fazer aplicações que travem o dinheiro nesse período, porque vão ganhar, de repente, 2, 3, 4% a mais de rentabilidade. E isso, ao longo desses 3 anos, pode chegar a ser até 10% de crescimento em relação aos seus investimentos, versus deixar só em aplicações de curto prazo que vão pagar um valor menor, porque elas têm essa questão da imprevisibilidade de quando vai precisar do dinheiro. Então, o banco, se tu diz, eu te dou mais tempo, eu te empresto esse dinheiro com mais tempo, ele vai te pagar mais. Se eu te empresto esse dinheiro, mas eu quero que a qualquer momento, ele vai ter que te pagar menos por isso. Acho sem que dúvida, sem dúvida. Essa é a lógica. E uma coisa que também é importante ressaltar, que o CDB, ele tem, como qualquer papel de emissão bancária, ele tem a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, limitado a R$250 mil por CPF, por instituição. Então você pode ter o CDB da instituição A, você pode ter o CDB da instituição B, o CDB da instituição C, você vai ter até R$750 mil nesse caso, né? Você tem 250 mil por instituição. Então você consegue diversificar o seu patrimônio, todo ele dentro do FGC, quantos emissores forem necessários. Tá? Então isso pouca gente sabe, né? Muitas vezes é uma dúvida que os clientes têm em relação ao FGC, por CPF, por instituição, com o principal mais os juros, ou seja, o valor investido mais os juros até os 250 mil. Se eu aplicar 200 mil no banco A, 200 mil no banco B, e depois de 2 anos isso valeu 240, eu tenho a proteção inteira do... O que eu não posso é ultrapassar os 250. Dentro de uma mesma instituição, não. Legal, maravilha. Tá? E aí, falando também um pouquinho das LCIs e LCAs, que enfim foram a grande febre aí do mercado brasileiro, talvez nos últimos 2 anos, as emissões desses ativos caíram bastante em relação ao início do ano. Primeiro pela alta de juros, né? Acho que o mercado, de forma geral, ele está menos tomador de crédito, então as instituições elas têm menos lastro para emitir. E também o desaquecimento econômico também contribui para isso. E também existia toda aquela conversa sobre se as LCIs e LCAs vão perder ou não a isenção tributária. Isso não se falou mais, mas também isso acaba impactando. Então, a gente viu uma migração do que era alocado em LCIs e LCAs no passado, né? Aconteceram os vencimentos e a gente vê hoje muita gente alocando mais dinheiro em CDB do que LCI e LCA. Talvez isso seja uma tendência para os próximos meses. Legal. E o último produto que eu ia falar é ações. Ações, o pessoal aqui no Infomoney gosta bastante. Como é que os clientes estão se posicionando? O que eles estão vendo? Qual é a visão de você sobre esse mercado? O mercado de ações ele vem experimentando muita volatilidade nos últimos meses. Acho que desde o ano passado, com a questão eleitoral, esse ano, enfim, com a crise que bateu na nossa porta, enfim, dólar em alta, as empresas tendo que fazer demissões, ou seja, vendendo menos. Então isso se reflete no humor do mercado acionário. Tá? Então, além disso, teve todas as questões da Operação Lava Jato, teve as empresas estatais sendo bastante punidas em função disso.
Então, o mercado de ações ele vive um momento muito delicado, mas mesmo assim é possível encontrar bons papéis que não tenham caído tanto ou que, enfim, sejam boas empresas, pagadoras de dividendos. Sempre é bom olhar a empresa, né, ao invés de você avaliar o mercado de ações como um todo. Sempre vai surgir uma ou outra empresa que acaba se beneficiando de um cenário adverso. Eu cito como exemplo aí a alta do dólar. As empresas que têm boa parte do seu faturamento em moeda forte acabam sendo beneficiadas ou menos punidas em relação ao resto do mercado. Legal. O que eu acho importante só na questão de ações, não sei se tu compartilha, é um acompanhamento sempre próximo, né? Porque como é um mercado de grande volatilidade, às vezes os cenários mudam, aquela ideia de comprar e carregar para longo prazo, necessariamente ela pode não ser a melhor forma. Ainda que o investimento tenha como horizonte o longo prazo, é importante ter um acompanhamento periódico para avaliar se os fundamentos que foram escolhidos para escolher aquele ativo, se eles se mantêm da mesma maneira. Sem dúvida, basta a gente verificar as empresas brasileiras que eram as queridinhas da Bolsa na década de 80, na década de 90, hoje são muito diferentes. A economia brasileira muda, né, o perfil da economia brasileira muda, era uma economia muito mais voltada para a indústria, hoje é uma economia mais voltada para o setor de serviços. Então, com a realidade econômica mudando, com o cenário sendo alterado a cada período, então é importante você ficar atento ao mercado de ações e não simplesmente comprar aquela ação, sentar e deixar para os netos, né? Você pode ter más surpresas aí ao longo do caminho. Então, por isso que é importante esse acompanhamento periódico, você ter uma assessoria qualificada, alguém que possa, com quem você possa trocar ideias e ler o Infomoney. Ler o Infomoney e buscar informações nos diferentes canais aí. Legal. A gente tem uma pergunta aqui do Afa Souza. Existe alguma hipótese do banco, de um banco ou uma instituição financeira não cumprir com a sua obrigação de rentabilizar o patrimônio do cliente e o FGC não cobrir? Bom, o FGC hoje ele conta com um patrimônio bastante considerável, tá? Segundo o último dado do FGC, ele é capaz de honrar até 85% de todos os depósitos hoje no sistema bancário brasileiro. Então é um caixa bastante parrudo, aí, capaz de honrar os seus compromissos caso ocorra algum problema com alguma instituição. A gente teve nos últimos anos alguns casos, né, eu acho que os investidores aí devem conhecer bem. O FGC ele sempre esteve lá, sempre honrou com o seu compromisso de proteger o pequeno investidor, né? Legal. Existe um rumor, um movimento do ministro Levi de taxar as LCIs e LCAs. Isso é fato? O convidado pergunta, 5391. Olha, foi uma conversa bastante frequente aí nas mesas de renda fixa no início do ano. Após a posse do Levi, ele deu um discurso de que isso poderia ser revisto. Esse papo esfriou, a gente não tem mais ouvido falar, por mais que a gente esteja nesse movimento de ajuste fiscal, né, de corte de gastos, de aumento de impostos, a gente não ouviu mais falar. Tá? Eu acho que talvez tenha um ponto importante aí a ser ressaltado, que o maior emissor de LCIs do Brasil é a Caixa Econômica Federal. Tá? Então ela precisa de funding, né, de captação de recursos. É uma forma muito barata da Caixa Econômica fazer a captação de recursos. E o maior emissor de LCAs, por sua vez, é o Banco do Brasil. E também pelo mesmo motivo, eles precisam gerar captação de recursos. Então eu acho que, na minha opinião, pelo menos, eu acredito que isso não deve acontecer no curto prazo, dadas as dificuldades pelas quais o país passa. Legal. Acho que independente da decisão, a janela está aberta, então por enquanto é possível investir, e aí talvez quem tiver a disponibilidade
não usar esse recurso por maior tempo, vale a pena travar agora e garantir esse benefício. Exato. Que é um bom benefício. O que se fala é que, enfim, quem ainda tem as LCIs, cujos papéis ainda não chegaram no vencimento, não devem ser impactados. Eles podem vir a taxar as novas. Mas, claro, isso a gente brinca aqui no Brasil, até o passado é incerto. Então a gente precisa realmente ter as regras na mesa para tomar a decisão. Legal. Dá para resumir quais são os tipos de aplicações no Tesouro Direto? O Tesouro Direto tem basicamente 3 tipos de título. Tá? O primeiro é a antiga LFT, atualmente chamada de Tesouro Selic, que é um título pós-fixado que acompanha a taxa Selic. Tá? Ele vai pagar sempre 100% da taxa Selic. Então a taxa Selic hoje ela está em 13,75. Então você vai receber 13,75 ao ano. Tá? Isso é atualizado diariamente. Tá? Então 0 ponto alguma coisa por dia. Tá? Tem liquidez diária quando você quiser sair. O segundo tipo seriam as LTNs, tá? Ou o tesouro pré-fixado, que você tem uma data de vencimento específica e você vai ter a taxa pré-fixada. Hoje, por exemplo, uma LTN vencimento 2018 deve estar pagando na faixa dos 13%. Tá? Então, você sabe que exatamente aconteça o que acontecer, a taxa Selic pode subir, pode cair, você vai ter aquele valor pré-fixado anualmente. Também ele tem uma atualização diária, né? Você também tem liquidez diária nesse ativo. E o terceiro tipo são as NTNBs, a principal e com pagamento semestral. A diferença básica entre elas é que a NTNB ela paga juros semestrais, a NTNB principal não paga, ela vai te pagar todos os juros lá no final. Você tem normalmente vencimentos mais longos e ela, como eu falei anteriormente, atualiza a inflação medida pelo IPCA, ou seja, você mantém o seu poder de compra pela inflação ao longo do tempo, mais um prêmio de juros que a gente chama de juro real. Né? Na NTNB normal você recebe esse prêmio semestralmente em dinheiro na sua conta e na principal você carrega isso até o final. Também tem liquidez diária todos esses ativos e uma característica dos 3 títulos do Tesouro é que todos eles pagam imposto de renda, você não tem nenhum tipo de isenção. Né? E aí eu só ressaltaria que é importante você verificar junto à sua instituição qual é o custo que você tem nesse título. Tá? É um custo de custódia ou custo também do agente financeiro que está operando. Podem ser comprados através de bancos ou através de corretoras? Através de bancos ou corretoras, exatamente. Legal. Eu vou só traduzir aqui. Se eu acho que hoje 14% é uma taxa boa e eu acho que isso tende a cair, qual que eu compro? Você compra a LTN. Tá, que é o que estou pré-fixando. Que é a taxa pré-fixada, exatamente. Tá. Se eu não sei direito o que vai acontecer, mas eu posso precisar desse dinheiro a qualquer momento. É o Tesouro Selic ou a LFT, que é a pós-fixada que acompanha a taxa Selic. Eu quero investir por bastante tempo e eu quero ter um ganho real garantido independente da inflação. Aí você vai para as NTNBs, né, para os papéis que atualizam inflação mais prêmio de juros. Maravilha, ótimo. O FGC é público ou privado? O FGC é privado. Quem contribui para o FGC são os bancos brasileiros, conforme o seu número de depósitos, proporcionalmente eles são obrigados a depositar dinheiro no FGC. Não tem nada a ver com o governo. Tá? O Gordon Gekko quer saber se existe algum problema de liquidez atualmente no sistema financeiro. Tanto por falta ou tanto por excesso? Talvez no Brasil, não, lá fora. No Brasil a gente não tem, enfim, nenhum problema. E apesar da gente estar vivendo um período conturbado na economia, na política, então a gente felizmente pode se orgulhar de um sistema financeiro sólido. Legal. CDI e taxa Selic é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A taxa Selic é a que é estipulada pelo Banco Central. Inclusive hoje a gente tem uma reunião do Copom, eles devem definir a nova taxa de juros.
é a taxa Selic. O CDI é é o certificado de depósito interbancário. Tá? O que é isso? É a taxa medida de transações entre os bancos. Né? São muito próximos, o CDI e a taxa Selic são muito próximos, mas normalmente o CDI acaba ficando alguns pontinhos abaixo, tá? Por ser é uma medida diária, né? O CDI, a Selic é uma medida já de maior prazo. Tá, o Joel repetiu a pergunta, mas eu não sei se ela está clara ainda, pelo menos para mim. Quais papéis da Bolsa tu indica versus título público? E como fazer essa carteira? Olha, a gente tem que se conscientizar que economicamente a gente não vive um bom momento. Tá? Por outro lado, a gente tem 14% ao ano de juros sem risco. A gente consegue buscar produtos que tenham essa rentabilidade, aconteça o que acontecer com a economia. Então, hoje em dia, a Bolsa ela perdeu muita atratividade em função dessa taxa de juros elevada. Ou seja, para você correr o risco de ações, quanto que você precisa ganhar para valer a pena? Né? Então, talvez por isso a gente tenha um mercado de ações com níveis tão baixos, aí ações de boas empresas valendo tão pouco. Tá? Então, realmente recomendar uma carteira, eu não conhecendo o cliente, não conhecendo os objetivos dele, as necessidades, o histórico que ele já tem, o grau de conhecimento que ele já tem do mercado de ações, eu prefiro me abster dessa resposta. Mas o que eu acho que tem que ficar claro é a relação risco versus retorno. Né? Você tem uma taxa de juros no país muito elevada. Isso é muito relevante na hora de escolher entre a renda fixa e a renda variável. Legal. Tem uma pergunta aqui que chegou por e-mail e o convidado 92 aqui, ele meio que faz... Vou compilar as duas. Como é que a pessoa faz para investir em Tesouro Direto? Se é seguro abrir uma conta em uma corretora? Pode ser em qualquer corretora? E acho que entrar um pouco mais nas taxas. E aí o convidado aqui, o 92, ele já pergunta... e já faz essa questão das taxas também, e eventualmente pelas taxas o CDB pode ser uma alternativa melhor do que o Tesouro Direto em função dessas taxas que incidem? Bom, vamos lá. Primeira coisa, é seguro abrir uma conta numa corretora? Sim, é seguro. As corretoras, de forma geral, todas elas são instituições financeiras, são reguladas pelo Banco Central, pela CVM, pela Bovespa. Tá? No momento que você abre uma conta numa corretora e adquire um título do Tesouro, o dinheiro ele não vai ficar na corretora, o dinheiro ele vai para o governo federal, que é o vendedor desse título. Tá? Quando você compra um título público, na realidade você está emprestando dinheiro para o governo financiar a sua dívida. Tá? Então esse dinheiro ele não vai ficar na corretora. O seu título público ele vai ser custodiado pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, né? Que é a mesma instituição que custodia as ações. Se você vai lá e compra uma ação, seja ela qual for, ela também vai ficar custodiada na CBLC. Então, se a corretora eventualmente quebrar, que eu acho que é a dúvida do nosso participante, ele pode simplesmente transferir a custódia desses títulos, para outra instituição, seja um banco, seja uma outra corretora. Então, o sistema ele é absolutamente blindado contra isso. Né? Não tem risco ele perder o dinheiro dele ao comprar um título público por causa da corretora. Tá? A segunda parte da pergunta era a questão do CDB versus o título público. A grande vantagem do título público é a questão da liquidez. Tá? O investidor ele pode sair a qualquer momento. O CDB, normalmente, você vai conseguir uma taxa melhor em função da restrição de liquidez. Então, o título público é a qualquer momento, a liquidez, não o CDB. Né? Tá, acho que... o título público é a qualquer momento. O CDB, você pode ter o CDB de liquidez diária, tá? Aí vai depender da instituição emissora, do prazo, enfim, você tem que verificar, novamente, comparar as alternativas, tá? E, eventualmente, abrindo mão da liquidez, você consegue taxas substancialmente maiores do que as dos títulos públicos. Legal. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Tem uma pergunta
o do questionador aqui, duas perguntas dele, na verdade. O questionador é bastante incisivo. Caso o governo brasileiro não possa pagar os títulos de Tesouro Direto, haverá calote, o investidor perde juros ou o Tesouro pode alongar o prazo? Se isso acontecer, a situação está... Aí a gente está realmente mal. Mas eu interpreto da seguinte maneira, né? Diferentemente de um credor privado, o governo, ele, se tiver dificuldades de pagamento, né, se isso um dia vier a acontecer, não é a situação hoje, embora a gente tenha ouvido histórias de que, enfim, a economia não vai bem, a situação fiscal não vai bem. Se a gente for comparar com outros países, a situação fiscal brasileira ela não é tão ruim assim, o governo ele tem capacidade de pagamento sim. Mas caso a situação se deteriore, a gente passe, enfim, vários anos aí com a economia combalida, a gente pode, enfim, se eventualmente isso chegar lá na frente, governos eles podem usar uma coisa que o credor privado não pode, que é imprimir mais dinheiro. Imprime mais dinheiro, gera inflação, coloca mais dinheiro na economia e segue pagando os credores. Segue pagando. Né? Foi assim que aconteceu toda a nossa história de hiperinflação. Né? O governo ele imprimia mais dinheiro e assim gerava mais inflação. Legal, tem mais um do questionador aqui, ele perguntou já 2 vezes se existe um método de explosão para ações. Não, ele falou, existe um método de explosões para ações. Não seria razoável criar um método de explosão para renda fixa? Pô, compra DI alavancado e espera explodir, vamos ver, né? Ou vende, sei lá. Não sei se essa pergunta... Enfim, a renda fixa ela é um investimento mais conservador do que o investimento em ações. Então você não tem essa possibilidade, mas é uma boa ideia do nosso participante, né? Quem sabe... Trava o juro aí, vamos ver. O LCI ou LCA, 85%, que corresponde a 100% do CDI dos RDBs. Correto? Correto, desde que a gente esteja numa alíquota já de 15%. Que é 2 anos no mínimo de investimento. Depois de 2 anos de investimento. Né? Você não pode resgatar antes desse prazo. Nesse caso, o raciocínio está correto. Legal. O Pedro ele colocou que se não é razoável o ditado que não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu acho que tu já abordou um pouquinho no início. Sim, eu comentei sobre um dos principais erros é a concentração. Né? O contrário disso é a diversificação. Normalmente, o investidor, por falta de conhecimento, ele não diversifica a sua carteira de forma que minimize o risco de eventuais turbulências na economia. Enfim, a gente fala também de diversificação em prazos. Né? Você pode ter uma parte do seu capital em liquidez imediata, outra parte com uma liquidez um pouco mais restrita, visando taxas melhores. Então, muitas vezes as pessoas elas não pensam sob essa ótica. O Desodi, ele pergunta se dinheiro aplicado na bolsa é blindado de um eventual confisco. Confisco, cada um tem a sua regra, né? Mas no passado foi, né? No passado, enfim, falando especificamente do confisco lá na década de 90, foi. Né? Eu acho que isso não tem espaço hoje em dia no Brasil. Legal. Tem uma pergunta legal do Jonas, ele pergunta que os melhores CDBs têm 1, 2, 3 anos de carência. Mas pelo que eu entendi, a necessidade dele é eventualmente ter um fluxo de caixa mensal para poder tirar um pouco dessa aplicação. O que fazer nesse caso? Bom, nesse caso ele precisa de um ativo de renda, né, que ele tenha uma remuneração mensal. A gente tem o caso da NTNB, o título público, que ele paga uma remuneração semestral. Né? Então, dependendo do valor que o investidor está disposto a investir, ele pode... colocar esse valor de renda semestral é um ativo bastante procurado para isso. Né? Talvez seja uma sugestão adequada. Legal. Eu vou aproveitar a última pergunta aqui que eu estava querendo perguntar mesmo, do convidado 7982, que é sobre a situação cambial. Né? O dólar deu uma estourada aí nos últimos 10 dias, ele já veio de uma alta nos últimos 12 meses bem significativa. Parece que ele está mudando de patamar, aquele dólar a 2,50 que a gente tinha, talvez demore para voltar, se é que vai voltar. E algumas pessoas olham para isso, não sabem até que patamar ele vai e se faz algum sentido ter algum tipo de proteção
cambial ou, enfim, buscar moedas como alternativa de investimentos? Eu sou sempre adepto da teoria da diversificação, né? É sempre importante você diversificar estratégias na sua carteira e principalmente se você tiver algum compromisso em dólar, sei lá, um curso fora, você pretende comprar um imóvel fora, uma viagem, enfim, você pode fazer uma reserva para essa finalidade, né? Evitando aí eventuais sobressaltos na cotação. É difícil a gente prever até quando vai subir o dólar, até quanto ele pode atingir. Isso é uma tarefa quase que impossível, cada um vai ter a sua teoria. O fato é, o comportamento do dólar ele nada mais é do que oferta e demanda, né? Se ele está subindo, tem mais gente querendo comprar do que vender. A gente tem percebido aí uma situação bastante complicada na economia, na política, e isso se reflete no dólar. As pessoas tentam se proteger em moeda forte. Então, se o investidor ele tem algum compromisso, eu acho que faz sentido sim se proteger, mas também, de novo, acho que o raciocínio do dólar também serve para as ações, como eu tinha comentado. Nunca esquece que você tem lá na renda fixa 14% ao ano, chova ou faça sol. Se a gente considerar que você vai comprar dólar hoje para especular, não esquece que você vai ter que, assim, se você investisse no CDI, na renda fixa, daqui a 12 meses você teria 14% a mais. No dólar, será que ele vai estar 14% mais caro de hoje a daqui a 12 meses? Não sei, é uma pergunta que o próprio investidor pode se fazer na hora de especular com o dólar. O custo de oportunidade do dinheiro hoje em dia no Brasil ele é muito alto. Então, sempre é importante pensar nesse aspecto. E supondo que a pessoa entenda que há uma possibilidade de investir em dólar, tem hoje ativos no Brasil que é possível comprar travado em dólar? Sim, você pode tanto investir em fundos cambiais, eu acho que é o ativo mais comum. Tá. Você também tem alguns tipos de fundos que investem em recursos no exterior, compram ações, compram renda fixa no exterior, você está também protegendo o seu dinheiro em moeda forte e ainda tendo uma rentabilidade sobre um outro ativo negociado lá fora. E você também tem a possibilidade de mandar dinheiro para fora, né? Você abre uma conta lá fora e manda. Você pode fazer isso de forma super limpa, transparente e fácil, né? Legal. Bom, queria agradecer a todos pela presença. Superamos o número da semana passada, espero que continue assim. E, Albo, obrigado pela oportunidade, pela conversa e volte outras vezes. Que bom, eu agradeço, espero que tenham gostado e eu fico à disposição. Legal, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.